Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula sobre complexos. Hoje nós vamos dar início a uma das partes mais difíceis de complexos. Desculpa, pois é, desculpa. Eu não posso fazer nada, não tenho como, não é minha culpa, né? Mas tudo bem, eu tô aqui, vou segurar sua mão e fica tudo certo, beleza? Nós vamos falar sobre a forma trigonométrica dos complexos. Você, meu Deus, trigonometria, eu achei que tinha escapado disso. Pois é, galera. É a última coisa de trigonometria que nós vamos precisar no ensino médio praticamente inteiro, tá bem? Então, deixa eu te situar aqui nessa situação toda, tá? Primeiro, quando a gente fala da forma trigonométrica dos complexos, a gente tem que pensar no seguinte. Quando eu apresentei os complexos para vocês, eu falei assim, olha, galerinha, complexo não tem um valor físico. Você não consegue ir na feira e pedir 2 bananas, não consegue ir lá e medir 3 metros. Quer dizer, o complexo, ele realmente é um número imaginário, ele é um número que ele só existe por conceito mesmo, mas não existe uma medida física para ele. E isso é muito complicado, porque tem muita coisa na matemática, tem muita coisa na física que precisa disso e que precisa de uma certa interpretação geométrica, né? E aí os matemáticos começam a pensar de que forma representar isso geometricamente, como fazer isso geometricamente. E aí, esses dois carinhas que eu coloco aí para vocês, o Argan, né? Esse cara não havia mencionado sobre ele para vocês ainda, e o Gauss, né? O Gauss, ele é um matemático extremamente famoso, ele vem na sombra do Euler, né? Ele vem logo depois do Euler, ele inclusive, o Gauss, né? Ele é conhecido como o príncipe da matemática, tem uma história muito legal, né, por trás dele. Eles pensam em algo muito parecido. Então, olha só que história. O Argan, ele é suíço, mas vive na França a vida toda. E ele, mais ou menos uns 10 anos, 5 anos antes, não sei quanto tempo, ele cria o que nós chamamos de plano complexo, tá? Então, ele cria uma ideia de representação geométrica para os complexos. Ele cria um plano cartesiano, lembra de plano cartesiano? Ele cria um plano cartesiano, tá? Onde ele vai representar complexos. O que ele faz? Olha a sacada dele. Eu sei que todo complexo ele é na forma z igual a mais bi, ou seja, todo complexo tem parte real e imaginária. Então, ele vem e diz que o eixo y, que nós estamos acostumados, vai ser o eixo imaginário, enquanto que o eixo x vai ser o eixo real, como se fosse a própria reta real mesmo. Então, ele dá uma visualização geométrica para o que é um número imaginário, né? Então, quando a gente escreve z igual a mais bi, o a, que é o número real, ele se torna a coordenada em x. Então, eu venho aqui no eixo real e meço a. O b, que é a parte imaginária, eu venho aqui no eixo imaginário, que é o eixo y, e meço b. Quando nós fazemos isso, nós estamos montando como se fosse um par ordenado. Então, a gente vai ter aqui um cruzamento entre as coordenadas A e B. E isso aqui, esse ponto, é o Z, é o meu complexo. Que aqui nesse estudo nós chamamos de afixo. Afixo é esse par ordenado que representa o complexo, ou seja, esse Z ele pode ser representado por AB. Ou seja, o que o Argan propõe? Ele propõe que todos os complexos, na prática, são pontos no plano cartesiano. Um plano que até então ele só chamou de plano complexo. Tudo bem? Daí, uns anos depois, aparece o Gauss, em outro país, na Alemanha, e cria a mesma coisa. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eles criam praticamente a mesma coisa que eu acabei de te explicar. Eles têm a mesma ideia.
E aí o Gauss pega essa ideia e vai apresentar num congresso. Porque o Gauss tem muito mais influência que o Argand. O Argand, gente, ele era um matemático amador, ele era filho de relojoeiros e de gente que vendia joias, né, de joalheiros e relojoeiros, e ele só tinha como hobby a matemática, ele não tinha habilidade de quase nenhuma, né? Já o Gauss era super famoso. E aí o Gauss vai e mostra no congresso essa descoberta, e alguém no meio do congresso levanta e fala assim: "Ei, eu já vi essa ideia em algum lugar". E aí começa a treta entre os dois. O Argand da França, o Gauss na Alemanha, e eles começam a trocar cartas para brigar entre eles, galera. O problema é que foi uma briga muito longa. Imagina, você, né? O Gauss manda, pô, descobri que você me plagiou, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Argand, não, tá aqui meus escritos de 2 anos antes do que você. E essas cartas demoravam um tempo para chegar, né? Eles tretaram por carta, galera. Olha que bizarro. E aí, né, sem saber exatamente, né, a comunidade matemática, na verdade, sem saber exatamente quem foi o inventor e sabendo que o Gauss é muito mais famoso, muitas vezes chama essa descoberta de plano de Gauss, né? Eles tiram o Argand. Porém, muitos livros didáticos, né, e a gente, né, hoje na comunidade matemática, a gente reconhece que o Argand foi o precursor disso. Então, nada mais justo de chamar isso de plano de Argand-Gauss ou, carinhosamente, de PAG, né? Plano de Argand-Gauss, tá? Então, o que é o plano de Argand-Gauss? É um plano cartesiano que a gente vai usar para representar os nossos complexos, ok? Então, os nossos complexos, a partir de agora, eles se tornam pontos, que nós vamos dar o nome de afixo, ok? Eles chamam afixo. E esses complexos, eles têm parte real representada no eixo x, parte imaginária representada no eixo y, ok? Então, se eu venho para você e dou um número z igual 1 mais 2i, vou chamar ele de z1. Esse z1, ele tá, por exemplo, aqui, ó, 1, 2. Esse ponto é o z1. Se eu venho para você e coloco para você, z2 é igual a menos 2 mais i, menos 2 mais i, parte real negativa, parte imaginária positiva. Então, ó, fica algo assim. Esse ponto aqui atrás é o Z2. Tudo bem, gente? Essa é a ideia de afixo, essa ideia do plano de Argand-Gauss, ok? Então, esses dois caras aí, independente deles terem tretado ou não, eles descobrem uma forma, na verdade não é que eles descobrem, eles criam uma forma, né, de representar geometricamente os complexos. E isso dá muitas possibilidades para se trabalhar em outras áreas, como, por exemplo, a astrofísica, né? Vocês vão ver logo logo o porquê disso, tá bom? Quando a gente trabalha, então, com o plano de Gauss, com o plano de Argand-Gauss, a gente gera algumas propriedades, como o módulo do complexo, tá? Quando a gente pensa em módulo de algo, né, a gente está muito acostumado a pensar como o módulo é transformar um número em positivo. Só que num contexto mais físico, a ideia de módulo está muito associada com distância, tá? Então, o que é o módulo de um complexo? O módulo de um complexo é a distância entre o centro do plano de Argand-Gauss e o afixo. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Você tem aqui o plano. Vou pegar um complexo qualquer, z igual a mais bi. Vou representá-lo no plano. Então, parte real é A, parte imaginária é B. E aí, com isso, eu tenho aqui meu Z. E vou fazer aqui um vetorzinho, pode ser só um traço, mas eu vou fazer um vetor, que vai do centro do plano até o Z. Ó, a gente vai fazer essa reta aqui.
Esse vetor é o que a gente vai chamar de módulo do complexo, que você pode representar ele como o símbolo que vocês estão acostumados, módulo de Z, ou pela letra grega Rho, tá? Que é um P com essa perninha estranha aí, tá bom? Então, módulo de Z ou Rho é a mesma coisa. Então, esse tracinho aqui é o Rho ou módulo de Z, ok? Como que eu posso fazer para descobrir o valor disso? Quando a gente olha para cá, é nítido que a gente tem para geometria plana um triângulo retângulo. Então, olha quem nós vamos usar. Ah, nós vamos usar Pitágoras. Por pitch, tá? A gente pode escrever que o ρ ao quadrado é igual ao a quadrado mais o b quadrado. Ou seja, o ρ ele é a raiz de a quadrado mais b quadrado. E notem o seguinte, gente. Como o ρ é a raiz de uma soma de quadrados, o ρ ele sempre é positivo, afinal ele está medindo a distância entre o centro do plano e o afixo. Tudo bem? E aqui também, né? Ρ ou módulo de Z. Tanto faz, como vocês preferirem. Olha que doideira. Pitágoras viveu, né, 2000 a.C., viveu na Grécia Antiga, cara. E nós estamos falando de uma coisa que foi inventada em 1800, praticamente. Ou seja, Pitágoras, ele continua sendo usado mesmo numa álgebra extremamente avançada para o tempo dele. Olha que doideira, galera, né? É muito doido vocês enxergarem como a história da matemática ela é construída dessa forma. Coisas que vêm de muito, 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 muito tempo antes mesmo de você pensar em tudo isso que a gente está conversando, continuam sendo essenciais para a gente continuar o estudo da matemática, como o Teorema de Pitágoras, tá bem? Então, vamos recapitular. Descobrimos que a gente tem um plano complexo, plano de Argand-Gauss. Descobrimos que todo complexo ele é um ponto nesse plano. Descobrimos que a distância entre o centro do plano e o afixo é chamada de módulo. Então, toda vez que for pedido o módulo do complexo, é essa formulinha que vocês têm que usar. A raiz do a quadrado mais b quadrado. Ou monta o plano, que é a minha sugestão sempre, monta o plano, tá? E observa o Pitágoras. Mesmo que o a e o b sejam negativos, isso não tem problema, tá? Porque no final a conta dá positiva. Tudo bem? Legal. Olha bem para esse desenho. Vocês percebem que esse vetorzinho que eu desenhei, ele está levemente inclinado? Ele tem uma certa inclinação em relação ao eixo real, em relação ao eixo x. Essa inclinação, nós vamos chamar ela de argumento do complexo, tá? Então, o que é o argumento? O argumento é o ângulo de inclinação entre o eixo real e o módulo do complexo. Então, ó, refazer meu desenho de novo, tá? Vou desenhar aqui o meu plano, vou desenhar aqui o A e B, né? Porque afinal a gente sempre está trabalhando com A mais BI. Vou desenhar aqui as coordenadas, então Z. Nota que eu vou precisar acabar fazendo tudo de sempre de novo. Vou aqui, ó, ter o módulo, que é essa distância, né? E me interessa descobrir esse ângulo aqui, ó. Percebe que eu fiz uma setinha? Cuidado, gente, porque é sempre o ângulo entre o eixo para o módulo e não do módulo para o eixo, tá? É sempre no sentido anti-horário. E da onde que vem isso? Da circunferência trigonométrica. Lembra que na circunferência trigonométrica eu reforcei para vocês várias vezes que a gente tem que usar isso sempre no sentido anti-horário. Esse ângulo aí, eu vou apelidar ele de θ. Ah, então o argumento para nós será o θ, tá?
Ele é o argumento. Ou também, para quem quiser, uma coisa mais elegante, pode chamar isso aí de arg de z. Tá? Tem muito livro que usa arg de z ao invés do θ também, beleza? Agora o problema é o seguinte, galerinha. Pô, o argumento é o ângulo. Eu preciso descobrir esse ângulo. Mas como que eu vou bater o olho nisso e descobrir o ângulo? Ah, eu vou fazer isso por trigonometria. Então, por trigonometria, a gente sabe que o seno de um ângulo ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Enquanto que o cosseno de um ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, quem é nosso cateto oposto para o θ? Ah, é esse segmento aqui, que mede B. Ah, então, seno de θ é igual a B sobre. Quem é a hipotenusa do nosso triângulo? Ah, é o ρ. Ou seja, seno de θ é berro. Berro, beleza? Então, para você descobrir o θ, basta saber resolver essa equação trigonométrica simples. Você vai descobrir o seno e olhar na nossa tabelinha. Ah, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e descobrir qual é o ângulo que tem esse seno. Nesse caso, com o desenho, vocês sabem exatamente qual é o ângulo. Cuidado porque se vocês forem só resolver uma equação trigonométrica, como a gente está acostumado, por exemplo, seno de θ igual a meio. A gente sabe que a resposta pode ser tanto 30 como 150, mas olhando para o desenho que eu estou fazendo, a gente sabe com certeza que isso é o 30 graus, tá? Enquanto que o cosseno do ângulo, cosseno de θ, é o adjacente que vale A, pela hipotenusa que vale ρ de novo. Ou seja, cosseno de θ é arro. Então a gente tem berro e arro, né? Você precisa fazer os dois? Não, olha a sacada. Se você descobrir o seno e você tiver o desenho, você mata o ângulo. Você nem precisa do cosseno do ângulo, tudo bem? Basta saber um para você olhar o desenho. Ah, então seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Ah, qual é o θ do primeiro quadrante que tem? Ah, é o 45, pronto. Π sobre 4, tá bem? Bom, então, nesse vídeo que nós vimos, a gente viu o que é o plano de Argand-Gauss, a gente viu o que é um afixo, o que é o módulo de um complexo e o que é o argumento de um complexo. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar para você como essas quatro coisas, todas essas coisas que eu falei, elas se juntam e viram aquilo que a gente chama de forma trigonométrica do complexo. Beleza? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau, gente!